Então, agora nós vamos falar de artes, tá? Vamos pegar o nosso livro de artes, abrir na página 20, tema 5, desenha e forma, tá certo? Vamos lá. Arte, tema 5, página 20, desenho e forma. Nós temos aqui, ó, essa imagem de abertura, né, que vocês estão vendo. Um pé em cima de uma cabeça. Lá atrás nós percebemos assim o braço de uma pessoa, tá? Então a atividade da abertura é para promover uma discussão prévia, né, acerca do que será estudado nesse tema. Por meio deste aquecimento, né, nós iremos levantar e reconhecer o repertório artístico de cada aluno. Nesse primeiro momento, né, eu vou deixar que vocês respondam com autonomia as questões propostas. Nós temos essa imagem que nós vimos, né, Estudos para o Portador da Cruz em O Juízo Final, 1508, desenho de Michelangelo, para a Capela Sistina no Vaticano, na Itália. O que você viu? Tá? São essas perguntas que vocês vão responder para vocês aí, tá? O que mais chamou sua atenção no desenho de Michelangelo? Que material você acha que o artista usou para fazer esse desenho? Você acha que ele está finalizado? Como você chegou a esta conclusão? Você gosta de desenhar? Por quê? O desenho que eu estou falando, crianças, é esse aqui, tá? Essas perguntas vocês vão fazer, né, até para entender o desenho feito por ele, por Michelangelo, tá certo? Aí olha aqui, ó, nós vamos falar um pouco de história. Nós vamos falar sobre os esboços, tá? Porque nós sabemos, crianças, que aqui, ó, quando a gente vê um desenho, né, a gente sabe que o desenho, ele é o quê? É uma expressão fundamental no processo da criação artística. Por meio dele é possível representar a realidade, os sentimentos, as pessoas e os objetos. O desenho pode estar presente em obras de arte, cartoons, livros, revistas, né, blogs, aplicativos de jogos, materiais de publicidade e milhares de coisas, tá certo? Para dar volume, né, para dar volume aos objetos e serem representados em desenho, o artista pode criar efeitos de luz, sombra, clarear uma parte, escurecer a outra. Esse mesmo efeito também pode ser obtido utilizando linhas mais aglomeradas ou mais espaçadas, tá? Então, tudo isso aí nós vamos observar dentro dessa história de esboços, tá? Aqui a gente vai ver um pouco sobre esboços, tá? Às vezes, um artista começa o quadro desenhando algo de uma maneira ou em uma determinada posição, mas depois ele percebe que o desenho ficaria melhor se ele mudasse algum detalhe. Por isso, primeiro é feito um rascunho, um estudo da obra do que se pretende criar, não é? Esse rascunho ele é chamado de esboço. Não só na arte, crianças, mas também quando ontem nós falamos de produção textual, e eu lembro que eu falei para vocês, né, e nós já falamos isso várias vezes, que antes de produzir um texto, eu faço o meu rascunho, não é isso? Porque lá eu posso errar, tá? Depois que eu passar esse rascunho a limpo, ele tem que ficar correto. Então, da mesma forma, os desenhos também são assim. Eles passam por rascunhos, né? Só que na arte ele é chamado de esboço. Tá? Depois o artista vai corrigindo e aperfeiçoando o que achar necessário até o desenho ficar pronto. Tá certo? Então, é assim que ele vai construir o seu desenho. E não foi diferente com Michelangelo, tá?
esse artista italiano, Michelangelo de Ludovico Buonarroti, autor do esboço apresentado na abertura deste tema. Ele nasceu na cidade de Caprese, na Itália, em 1475. Ele foi um dos principais representantes do renascimento cultural na época, em que as pinturas representavam temas religiosos e os artistas eles buscavam a precisão científica e o realismo em suas obras. Por isso os estudos e os esboços eram tão valorizados. Os esboços que você viu no início desse tema foi produzido para compor uma das suas obras mais famosas, né? As pinturas no teto da Capela Sistina, situado no Vaticano, na Itália. Então, esses esboços, né, eles se encontram lá na Capela Sistina, no Vaticano. Olha aqui, ó. A gente tem a cena de Davi e Golias em O Juízo Final também, no teto da Capela Sistina, feita por ele também, por Michelangelo, tá? Agora olhem a obra finalizada. Antes era assim, um esboço. Depois que ele finalizou a obra, olha como ficou o teto da Capela Sistina, no Vaticano, feita por Michelangelo. Isso aqui ela já está o quê? Finalizado. O desenho dele já está finalizado, tá? Então, é muito importante, né, quando a gente trata de desenhos, que a gente passe por esse processo do rascunho, né, para que eu possa depois finalizar o meu desenho. Percebeu a importância do esboço em uma obra de arte? Alguns artistas, como Michelangelo, trabalham detalhadamente cada parte de suas obras. E esses esboços ajudam a estudar qual a melhor maneira de compor as imagens. Vamos ver aqui alguns esboços de artistas. Olha, nós temos aqui esboço de 6 figuras reclinadas, em pé, sentadas. É de Moroccan Sketchbook Fall 39, de Eugênio Delacroix. São 7 figuras que eu tenho nessa imagem, tá? Eu tenho aqui a imagem 2. Tá? Eu tenho um rosto, né? Uma cabeça de um jovem em perfil. Ela está de perfil. De William Black, lápis sobre papel. Tá? É um esboço, que nós mesmos podemos fazer um esboço com lápis. Tá? Nós temos a figura 3, que é o esboço de um homem dirigindo uma carruagem. De Henri de Toulouse-Lautrec, grafite sobre papel, também um lápis, né? E nós temos a 4ª imagem, que é o esboço, 2 esboços para o desenho de um homem com um pastor, de Edmund J. Sullivan, grafite sobre papel também, tá? Pastor que ele fala é o cachorro, né? Também a gente viu, vamos ver algumas obras do Renascimento. Eu tenho aqui a Última Ceia, né, que é uma obra encontrada em diversas residências, né, de Leonardo da Vinci, 1495 a 1498. Eu tenho aqui a obra de A Sagrada Família, né, com o Cordeiro, de Rafael Sanzio. E também tenho o São Francisco de Assis, Prega aos Passarinhos, de Giotto, tá bom? Então, eu também tenho aqui obras do Renascimento. Então, aí vocês irão responder as páginas das atividades que temos aqui, né, para que vocês respondam o que é um esboço, por que ele é feito, tá? Vocês irão responder. E também vocês vão fazer a atividade em folha que vai ser postada na plataforma, tá? É o que você vai fazer lá. Aqui ele diz assim, ó, desenhando um objeto. Essa atividade aqui, ela vai ser
transportada para a atividade lá que vai ser postada na plataforma. Escolha um objeto e observe-o com atenção. No espaço a seguir, faça um esboço dele. Depois, transporte sua ideia para uma folha de papel canson A4. Use tinta ou lápis de cor para finalizar seu desenho. Essa é a atividade que está lá na folha, tá, crianças? Essa é a atividade da folha. Primeiro vocês criam um esboço aqui no livro e depois vão transportar lá para a folha, que vai estar na plataforma, esse desenho que vocês fizeram, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje de artes, tá certo? Essas questões aqui, essas duas questões e essa última aqui que vocês vão fazer o esboço aqui no livro e vão transportar para a folha que vai estar posta lá na plataforma. Então, vamos lá.